bom dia você, ouvinte do Jornal da Mix. Estamos aqui com uma entrevista hoje super bacana. A gente conversa hoje com o Thiago Garavello, ele que é CEO do Grupo Velo e especialista em e-commerce, trazendo esse que é um evento que promete aqui mexer com as estruturas na cidade de Londrina em relação a e-commerce. Para você que é lojista, para você que está chegando agora, que entende muito ou que entende pouco, esse papo é para você. Então, olha, presta muita atenção, você que está acompanhando aqui pelo YouTube, você que está também acompanhando pelo 102.9, fique à vontade, se acomode, porque o papo é super bacana. Thiago, muito bom dia e muito obrigado por estar aqui no Jornal da Mix. Eu que agradeço, cara. Acho que o papo vai ser bem legal. Tô animado. Vamos lá. Thiago, deixa eu te perguntar, por que você decidiu ir para a parte de e-commerce, cara? Boa, boa. Eu, na verdade, já venho, né, empreendendo antes do e-commerce, né, vim pro varejo físico, né, para o comércio tradicional, né, desde o início, né, com parte da minha família ali que sempre teve essa experiência. E quando eu quebrei, né, depois que eu abri um restaurante, não tinha a menor experiência, apesar de ter minha família já com muita experiência, eu não tinha, né, cabeça dura e tudo mais. E eu quebrei e eu decidi ali que eu precisava buscar um modelo de negócio que fosse menos arriscado, vamos dizer assim, né, mas que tivesse ao mesmo tempo um poder de escala muito grande. Desde então eu entrei, né, para o mercado digital, né, na época com uma agência, né, para todo tipo de negócio, né, até que a gente foi caminhando e encontrou o mercado de e-commerce mais ou menos ali em 2018, que foi quando a gente começou, né, de fato, a ter um pouco mais de experiência. Em 2020, eu montei a Velo, né, do jeito que ela está hoje, focada 100% no mercado de e-commerce. Então foi isso, foi buscando um pouco dessa escala, sabe? Perfeito, Thiago. Me conta agora, já que o patamar saiu desse ponto, depois vocês foram expandidos. Você buscou um negócio próprio e hoje você atende outras empresas. Conta um pouquinho dessa sua experiência nessa consultoria em outras empresas. Legal. Como agência, né, que foi o nosso, vamos dizer assim, a nossa primeira vertical, a gente presta um serviço ali para o lojista, né, ajudando ele a ter mais resultados, né? Então, desde o início a gente, né, foi desenvolvendo, né, uma metodologia própria, foi estudando, aprendendo nesse mercado, gerando cases e atendendo os clientes, né? Então, eu tive negócios, né, tive e-commerces antes disso, mas desde o início ali, basicamente, o nosso trabalho era muito mais atender o lojista, né? Só que a gente percebeu que só o serviço de agência, só um serviço pontual, muitas das vezes não era suficiente, né? Então, né, não é só ir lá e executar, né, um trabalho de marketing, né, de marketing digital, de performance, que o cliente vai vender. A gente precisava de uma série de outras coisas, né? E foi aí que nasceu a ideia de trazer o ecossistema da Velo, né, para, de fato, ajudar o cliente naquilo que mais dói ali para ele, né? Então, esse foi o nosso grande objetivo. Hoje eu tenho outras marcas, a gente vai falar disso, né, acredito mais para frente ali, mas essas marcas todas elas vêm como uma estratégia secundária, muito mais para eu ter esse skin in the game, né, ter ali a prática, a vivência, do que de fato o nosso modelo de negócio. Nosso modelo hoje ainda é ajudar outros empresários a venderem mais. Você falou sobre um ecossistema para escalar no digital. Traduz isso para a gente assim, como que vocês colocam isso para funcionar no dia a dia para o lojista? Legal. Pensa que um lojista, né, que ele vem aqui para o e-commerce, ele vai precisar basicamente, né, de alguns serviços essenciais para que ele possa, né, executar o trabalho, porque ele não vai ter braço para poder fazer tudo isso, né. Ele tem que cuidar do produto dele, da logística, da satisfação do cliente, do atendimento, né. Então tem outros serviços por fora que a gente consegue oferecer para ele, né. Só que não é só serviço, né? Ele precisa de um lado educacional, tanto para ele quanto para a equipe dele. Ele precisa de outras plataformas e ferramentas que vão facilitar o dia dele, né? Então, basicamente, quando a gente fala de um ecossistema, a gente fala que a gente cria, né, essas soluções em volta da necessidade do cliente. Então, hoje nós temos 4 agências diferentes, né, cada uma prestando um perfil de serviço. Eu tenho uma agência de performance, eu tenho uma agência que cuida só da parte do CRM, né, uma agência que cria a loja virtual e prepara, né, a loja virtual para que ele possa vender e crescer mais, né, uma agência que cuida da parte de desenvolvimento de produto e marca. Então, a gente foi entendendo a dor do cliente e construindo, né? Só para, de forma resumida, nós temos hoje 4 verticais, né? Toda a vertical de serviços, onde nós temos essas 4 agências, a vertical de educação, onde nós temos evento presencial, a mentoria, imersões aqui dentro das nossas operações, tá? E toda a parte de plataformas, né, onde a gente oferece soluções ali de tecnologia para o nosso cliente, né? E a quarta é o que foge um pouquinho mais desse objetivo, mas ela é muito importante,
que são as verticais das nossas próprias operações, da nossa própria marca, né, que é onde a gente incuba toda a nossa metodologia e entrega para o cliente algo de fato real, que funciona, que entrega resultado para ele. Né? Perfeito. E ainda, né, já que você falou sobre outras marcas e tudo mais, você hoje lidera marcas que chegam ali por cerca de 30 milhões por ano. Isso não é pouca coisa, mas o que eu quero entender é o que você aprendeu dentro desse processo que vale ouro hoje, principalmente para quem está começando agora. Muito bom. Ano 2024 a gente fez, né, 30 milhões com as nossas marcas próprias. Esse ano a expectativa é fazer com as marcas próprias, né, cerca de 60, 70 milhões de reais de faturamento. Isso são diversas marcas no e-commerce, né? Mas acho que tanto aprendizado quanto erro, né, que a gente teve aqui nesse meio do caminho é entender que esse lado emocional, né, de ter um negócio, de ter um varejo digital, ele é muito impactante, né, no dia a dia. E principalmente toda a ideia de que você precisa ser muito eficiente nos gastos, né? Então, o e-commerce ele é mais escalável, ele tem menos risco, né, pensando no investimento, né, financeiro que o cliente tem que fazer, porém ele pode escalar muito rápido também o outro lado, né? O lado do risco, do custo, se você não tiver a estratégia certa. Então, eu acho que a gente errou muito nesse meio do caminho, né? Eu brinco que a gente tem o luxo de errar, né? Porque como a gente tem diversas outras marcas, temos benchmarks de clientes nossos, de alunos, né? De outras pessoas, a gente acaba aprendendo muito rápido, né? Mas a nossa intenção é gerar esse aprendizado e entregar para o cliente, porque no final das contas aqui, né? Não é fácil, né? Eu não quero que o meu cliente erre e aprenda só com os erros dele, né? Eu quero que ele olhe para a gente ali e de fato o que a gente está dando também, né? Então, acho que esse é o ponto. E falando de um erro, né, principal, assim, que eu enxergo, tanto que eu cometi e outros, né, lojistas querendo cometer, basicamente achar que vai chegar aqui, né, e o crescimento, ele vai ser natural, sem um esforço, sem uma estratégia muito direcionada, né? Então, a internet é muito grande, você pode atender o Brasil todo, mas você pode também ficar muito perdido nesse meio de concorrentes, né, nesse mar de concorrentes, que se você não souber se destacar, né, isso vai fazer você ficar estagnado, né? Então, saber se destacar, eu acho que é o essencial aqui. E você também falou sobre a parte de eventos presenciais. E esse é Sim. um dos eventos que vai acontecer agora na cidade de Londrina. A gente estava conversando aqui um pouquinho antes de entrar aqui. Você falou que era uma praça que vocês já queriam chegar por aqui, né? Cidade de Londrina, região de Maringá também. Conta pra gente um pouquinho desse evento, como que ele funciona e o que dá para esperar desses 2 dias de imersão. Perfeito. Londrina, a gente tem um carinho para algumas cidades específicas, né? E Londrina e região é bem importante porque tem alguns clientes nossos e alguns dos nossos maiores cases aí também, né? Até divulgando, né? A gente tem aí uma das marcas que a gente vai apresentar o case dela, né, nesse evento, que é a Mulher Elástica, né? Que acho que é uma marca, né, bem conceituada aí na região. E o que é legal, cara, é que a imersão, diferente de outros eventos, né? A nossa ideia não é chegar lá e levar stands e levar toda a parte somente de network ou como se fosse de fato um evento social, né? A gente chama de imersão porque a ideia é trazer conteúdo real, né, para o lojista sair dali com um plano de ação. Né? Então eu tenho muito desse conceito, né? A gente tem um tempo limitado, a gente tem escassez, né, desse tempo, não dá para a gente ficar gastando com aquilo que não vai trazer retorno, né? Então não que o network, o evento em si não é importante, mas para a gente é muito mais o conteúdo. Então, nesses 2 dias, a gente preparou, né? A gente sentou e listou tudo que eu gostaria de aprender se eu estivesse começando lá atrás, né? Se eu tivesse um e-commerce, uma loja física, uma indústria, né? Então, a gente preparou esse conteúdo para que cada palestra que a gente tenha, né, seja de fato, né, uma imersão num conteúdo, num método, e ele saia com plano de ação. Então, o que eu posso, né, garantir para vocês, né, já passaram aqui, né, milhares de e-commerce, né, dentro desse nosso evento, e sempre o feedback da galera a gente saiu com um plano de ação prático, saímos com um checklist de ações que eu tenho certeza que amanhã a gente vai começar a aplicar no e-commerce. Então, acho que esse é o nosso grande objetivo, né? E para de repente o lojista que está ouvindo ou a pessoa que se interessou, o ouvinte, mas ele não entende tanto de marketing digital assim. Ela também pode ter acesso ao evento? Também é para essa pessoa ou é apenas para pessoas que já entendem um pouco de e-commerce? Não, é para todo mundo, né? A gente sempre comenta e brinca que dentro do e-commerce, né, você tem todo o lado técnico da história, mas você também tem o lado do negócio, né, do modelo de negócio. Então, se você já é um empresário, se você já tem uma marca, se você já vende no e-commerce ou é uma indústria
né, e tem já essa consciência, pode ter certeza que o nosso objetivo ali não é apresentar para você todo o lado técnico, porque, sendo bem sincero, bem transparente, o lado técnico você vai contratar um bom profissional, vai contratar uma boa agência, né, um prestador de serviço, não é esse o objetivo, você não vai ter tempo, né, o lojista não vai ter tempo para aprender todo o lado técnico. O que eu quero ensinar, né, de fato para ele é, eu como lojista, né, quais são as estratégias, quais são as ações, o 80-20 que eu tenho que aplicar para ser eficiente e ter bons resultados no meu e-commerce, porque o e-commerce hoje ele é um ótimo modelo de negócio, mas também tem muita gente desistindo do e-commerce porque não soube, né, trabalhar da forma correta e ficaram patinando durante anos, né, ali sem vender muita coisa. Então, eu acho que esse é o nosso objetivo ali, né, com as pessoas. Então, se você tem um negócio, se você é um empresário, se você já tem uma marca, se você tem uma indústria, uma loja física, né, ou até mesmo e-commerce, pode ter certeza, o Ecom Plus, né, a nossa imersão, ela é feita para você. Perfeito, Thiago. E fala pra gente aqui, se você tivesse que dar uma dica para quem está começando. Qual é o primeiro passo que a pessoa precisa para, de repente, migrar para a parte do e-commerce? A gente sabe que a capacitação é uma das partes mais importantes, mas a pessoa, de repente, está meio perdida. Ou esse caso que você falou, aquela pessoa que patinou e está um pouco frustrada com essa situação. Qual é o próximo passo que ela precisa dar? Perfeito, cara. Eu vou fazer uma provocação, tá, Éder? É uma provocação que eu sempre faço para alguns clientes e alguns parceiros nossos aqui, né? Eu tenho certeza absoluta que tem muitos outros negócios, e-commerce, empresários fazendo um trabalho muito pior do que talvez o empresário que está nos escutando, mas tendo resultados melhores. Por que que isso acontece, né? Por que que essa certa injustiça acontece? No final das contas, é porque alguns, né, empresários, alguns empreendedores, eles entenderam qual que é, de fato, 80-20, a estratégia que mais vai impactar o resultado. Se a gente olha para o e-commerce, eu posso listar para você aqui centenas de métricas que você tem. Eu posso listar centenas de estratégias, mas nem todas as métricas e as estratégias, elas são direcionadas e adequadas para o seu momento. Então, ter esse discernimento de saber o momento que você está e o que você deve focar, você tem dinheiro, né, limitado, né, recurso escasso, tempo, pessoas. Então não dá para você gastar com isso daqui naquilo que não vai trazer resultado para você, né? Eu falo que o empresário, né, o empresário bem-sucedido é aquele que sabe alocar bem o recurso, né, e entender que existe o custo, né? Custo de oportunidade. Então, quando eu faço uma ação, eu estou deixando de fazer todas as outras. Então, saber escolher qual é a estratégia certa, né, qual é a ação certa, eu acho que esse é o ponto que diferencia aí um e-commerce que vai dar muito certo, que vai crescer, né, de outros que, infelizmente, né, vão ficar estagnados aí por bastante tempo. Perfeito, Thiago. Agora, depois de uma provocação dessa, eu tenho certeza que o ouvinte se interessou e quer buscar mais informações sobre esse evento. Como que o ouvinte que está acompanhando agora, ou nas plataformas digitais, ou também através aqui do 102.9, pode buscar mais informações sobre esse evento? Perfeito. A gente tem, né, um site oficial do evento, né, o site ele é Ecom Plus, né, então Ecom com dois M's, né, de e-commerce ali, Plus, que a ideia toda aqui é que você acelere aí o seu e-commerce, né, então .com.br, ecomplus.com.br. Lá você vai ter todas as informações, né, o evento vai acontecer no Empório Guimarães, aí em Londrina, no dia 8 e 9, nos dias 8 e 9 de julho, tá? Então, daqui a pouquinho aí, né, em breve a gente já vai estar, né, em Londrina aí trazendo esse conteúdo. Então, quem quiser, só acessar esse site, você vai ter todas as informações. A provocação, né, extra que eu trago aqui é que provavelmente você vai ser impactado ali, né, por alguns dos nossos anúncios, né, porque esse é o nosso core aqui, né, o que a gente sabe fazer é atingir aí o cliente. Então, provavelmente você vai ver na rede social, né, de alguma forma, já tenha visto aí na região, mas se você quiser acessar lá, Ecom Plus, então tem dois tipos de ingresso, né, que eu quero só trazer para vocês aqui, o ingresso, né, VIP e o ingresso full, né, ambos dão direito aos 2 dias de conteúdo, que muda muitas das vezes ali, né, o acesso para você tirar uma dúvida, para você, né, ter um acesso diferente, né, na frente do palco, enfim, outras coisas, mas você vai ter todas essas informações ali no site. Perfeito. Thiago, muito obrigado pela sua participação. Eu acredito que tenha sido um papo esclarecedor, principalmente numa área que é importante. Aqui a gente sempre fala muito para lojistas, a gente sempre traz essa pauta de empreendedorismo, porque é importante, a cidade de Londrina é referência nisso e a gente tem uma audiência muito qualificada em relação a isso. Então, primeiro agradecer aqui a sua disponibilidade para a gente conversar e conte sempre com os microfones da Mix para
gente trazer mais sobre esse assunto que é tão importante. Eu que agradeço, espero poder ajudar aí os empresários de Londrina, né? Conta com a gente aqui, agradeço toda a recepção aí, ficamos à disposição.